Olá, boa noite. Segunda-feira, dia 2 de dezembro. Bem-vindo ao Jornal do Rio. O Instituto de Segurança Pública do Rio divulga um dossiê sobre o roubo de cargas no estado. Apesar das quedas nos registros nos últimos meses, ainda acontecem 28 roubos por dia aqui no Rio. E os alimentos são os principais alvos dos criminosos. Falamos também de roubos de dutos de combustível. Polícia alerta que os postos estão vendendo produto contrabandeado a valores mais baixos. Tem ainda a volta do trenzinho do Corcovado, que parou de funcionar depois que uma composição pegou fogo e deixou o ponto turístico paralisado no final de semana. E falando em ponto turístico, que tal uma volta de roda gigante? A gente foi passear na maior da América Latina e conta todas as novidades para você. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. Eu te espero. A polícia espera fechar o ano de 2019 com redução no número de furtos de combustível após os casos dispararem nos últimos anos. O produto chega a ser vendido em postos com valores mais baixos, prática que deve chamar a atenção dos motoristas. Nem mesmo os avisos que alertam para o risco do furto de combustível que passa pelos dutos subterrâneos inibiram a ação de criminosos na Baixada Fluminense. A ação que ocorreu em abril deste ano terminou em tragédia. A menina Ana Cristina, de 9 anos, morreu ao cair em uma poça de gasolina pura que vazou durante o roubo. Essas imagens exclusivas mostram como as ações acontecem. A quadrilha escavou cerca de 1 metro para chegar até o duto onde uma válvula foi soldada. Nesse caso, a pressão foi tanta que o material não resistiu. Onde a vegetação está um pouco mais escura, é onde o combustível teria alcançado no vazamento. Passados 8 meses, a polícia concluiu o inquérito que apontou que a mãe e o avô da menina morta estavam envolvidos com a quadrilha formada por milicianos. O furto de combustível vinha crescendo nos últimos anos. Em 2016, houve 72 casos no país. 2 anos depois, foram 261, aumento de cerca de 250%. Já este ano, houve queda de 25%, reflexo de um programa da Petrobras em parceria com a autoridades de segurança, mas o número ainda é considerado alto. A maior parte dos furtos ocorre em São Paulo e também aqui no Rio de Janeiro e tem a participação de organizações criminosas. Segundo a polícia, muitas vezes o combustível roubado é adulterado e vendido em postos por um preço muito mais baixo do que o praticado no mercado. O titular-chefe da delegacia especializada no Rio afirma que quando o roubo acontece, já há um receptador definido. O combustível tem uma tabela e além da tabela tem lá uma margem de lucro que o revendedor precisa ter. Então, se o combustível estiver abaixo desse valor de tabela acrescido dessa margem de lucro, o consumidor precisa estar atento. Alguma coisa tem por trás disso. E aí, quando a coisa é diferente disso, causa um dano muito grande para os veículos, além de trazer dano para o bolso do consumidor e para a sociedade, para o país e para a sociedade de um modo geral, né? E a Polícia Civil está à procura de laranjas usados para comprar carros de luxo para a maior milícia que atua no estado. A polícia chegou ontem a um sítio onde estavam escondidos 3 veículos usados por um dos chefes do grupo paramilitar. O preço desses carros chega a quase R$500 mil. O Marcos Sadoc tem as informações. A Polícia Civil acredita que nas próximas semanas vai conseguir prender pessoas que agem como laranjas dos grupos paramilitares que atuam aqui no Rio de Janeiro. Pessoas que têm comprado veículos de luxo, que chegam a mais de R$500 mil, mas para despistar a polícia, todos sem ligação com qualquer tipo de crime. Não foi diferente ao longo desse fim de semana. A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima e foi checar em um sítio em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, e localizou esses veículos de mais de R$500 mil. A delegacia responsável por essa ação já realizou dezenas de prisões ao longo desse ano e promete outras ações para continuar cercando essa franquia da milícia. Danilo Lima seria o responsável por usar esses veículos, ele que é o chefe da milícia que atua em Campo Grande, em Santa Cruz. Os seguranças dele também foram flagrados nesses veículos.
O presidente do PSL, Partido Social Liberal de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste domingo. Júnior Cruz é pré-candidato à prefeitura do município e policial licenciado. Ele estava de carro na Avenida Brasil com a esposa e um amigo que também são policiais. O crime aconteceu ali na altura de Irajá, na Zona Norte. E, segundo o presidente, um veículo fechou a pista e 3 homens efetuaram cerca de 25 tiros. A esposa dele revidou aos disparos e ninguém se feriu nesse atentado. E uma grande operação foi realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária no Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste, e também nas unidades de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O objetivo era identificar inspetores penitenciários e também funcionários de empresas terceirizadas que tentam entrar nas cadeias com aparelhos eletrônicos e drogas. Pela manhã, 2 inspetores foram presos na portaria das unidades onde trabalham com drogas. Outros 2 responderão a processos na corregedoria por estarem levando um celular, um tablet e um notebook em uma mochila. Foram mobilizados cerca de 80 agentes de setores operacionais e de inteligência para a ação desta segunda-feira, que é um desdobramento da Operação Iscariotes, que já havia flagrado 20 inspetores penitenciários tentando entrar em cadeias com materiais proibidos. Os casos de roubo de cargas no Rio vêm caindo nos últimos meses, mas ainda é um desafio para a segurança pública do Estado. Por isso, hoje vai ser lançado um dossiê que analisa esses registros no Rio e quem acompanha tudo de perto é a Roberta Scherer. Boa noite, Roberta. Nesse mesmo dia, dados de novembro também serão divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, que já mostram menos casos aqui no Estado, não é isso? Oi, Yasmin, boa noite. Exatamente. Em novembro desse ano, houve uma queda em relação ao novembro do ano passado de 28%. Esse é o menor patamar desde 2015. Então, é um número realmente bem significativo de queda, embora ainda sejam 17 roubos por dia. O lançamento desse dossiê é a primeira vez que o Instituto de Segurança Pública faz um dossiê a respeito do roubo de carga, o que é muito importante porque é um crime que afeta muito a população do Rio de Janeiro, né, Yasmin? A gente percebe que, inclusive, há um aumento no preço de alguns itens justamente por causa do roubo de carga, como, por exemplo, os alimentos. Os alimentos são os maiores alvos desses criminosos e logo depois vêm as cargas de cigarro. O Instituto também percebeu, em 2018, um padrão ali no horário de roubo, justamente no horário comercial, em que os caminhoneiros estão chegando aqui na cidade do Rio de Janeiro. O principal horário é entre 8 da manhã e 1 hora da tarde. A maioria desses roubos acontecem com caminhões e os motoristas são levados até o local, até as comunidades onde esses alimentos ou outras cargas são retiradas ali. Yasmin, a gente também, existe um padrão de locais, os locais que mais acontecem roubos e também a retirada dessa carga é Bangu, Penha, Vigário Geral, Salgueiro, em São Gonçalo, Lagoinha, Jardim Mirambi, em São Gonçalo e Porto Rosa. Esses dados são muito importantes, né, para a polícia poder identificar e poder combater esse tipo de crime, né, Yasmin? Com certeza. Obrigada, Roberta. O intervalo está chegando. Na volta, a gente fala sobre o Réveillon. Sim, ainda falta pouco menos de um mês, mas quem for de metrô já pode se preparar para garantir os bilhetes. Mesmo com o estacionamento da Lagoa, na Zona Sul, cobrando R$ 8,00 por hora, a cancela de saída está quebrada. E por isso, os funcionários anotam à mão o valor de cobrança. Os usuários reclamam do valor da tarifa e da falta de manutenção do estacionamento, enquanto o Ministério Público do Rio pede a volta da antiga cobrança, que era de R$ 2,00. Cerca de 10 meses após o Ministério Público do Rio pedir à Justiça uma multa de R$ 1 milhão à empresa responsável pelo estacionamento na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, a solicitação ainda não foi analisada. A Justiça entendeu que apenas a Tecnopark pode ser julgada pelos valores considerados abusivos pelo MP, mesmo o Ministério Público tendo colocado o Executivo Municipal também como réu no processo. O MP pede ainda que a cobrança atual seja suspensa e os valores retornem a R$ 2,00 a hora. Nossa equipe esteve hoje no local e a cancela de saída está quebrada. Por conta disso, funcionários anotam na mão o valor de cobrança e não a emissão de nota fiscal. Há 2 anos, o preço para parar o carro na Lagoa custava R$ 2,00 por hora.
Depois da empresa Tecnopark assumir o estacionamento, o preço varia de R$ 6 a R$ 10 por hora. E o trem do Corcovado voltou a funcionar hoje de manhã, depois de um incêndio em uma das composições no último sábado. Esse bondinho estava desativado e, quando pegou fogo, não transportava passageiros e sim peças para que uma equipe trabalhava ali no local, no alto do Corcovado. A visitação ao Cristo Redentor pelos trens do Corcovado ficou suspensa durante todo o domingo, depois de um incêndio em uma das composições que faz o serviço de passageiros no monumento, no Cosme Velho, zona sul do Rio. De acordo com a concessionária que administra o bondinho, a composição pegou fogo enquanto realizava uma manobra para a oficina neste sábado. O trem era antigo e estava sem passageiros. Ainda segundo a empresa, um curto-circuito foi a causa para o fogo. Como as chamas atingiram a rede elétrica, foi necessário realizar reparos que paralisaram o sistema. Nosso maquinista Paulo Roberto, ele foi socorrido, não teve problema nenhum ferimento. Encaminhamos ele para o hospital por medida de precaução, para ver se tinha algum inalado fumaça, todos esses problemas que poderia ocasionar, mas ele foi liberado no mesmo dia, tudo ok. No domingo, cariocas e turistas chegaram ao Cristo apenas de van. O trenzinho só voltou a funcionar nessa segunda. A primeira composição a rodar depois do incidente saiu às 8h30 da manhã, com os vagões lotados, 134 pessoas. Recentemente, o trem do Corcovado inaugurou 6 novos modelos que não foram afetados pelo incêndio. E a concessionária Metrorio anunciou que a partir da próxima segunda-feira, dia 9, vai começar a venda dos cartões especiais para o Réveillon. 158 mil bilhetes poderão ser comprados em 6 estações até o dia 25, das 10 horas da manhã até as 9 horas da noite. Depois, gente, desse dia, os bilhetes só serão vendidos na estação da Carioca. São 5 mil tickets a mais do que no ano passado e os clientes poderão escolher 5 faixas de horário no ato da compra. E os preços são de R$ 9,20 para ida e volta e R$ 4,60 se for só ida ou só volta. As informações completas podem ser encontradas no site da Rádio Band News FM. Uma rápida pausa e a seguir falamos de futebol. Vasco entra em campo hoje pelo Brasileirão e ganha um reforço extra das torcidas de Botafogo e Fluminense, que precisam de uma vitória do Cruz Maltino para avançar na tabela. A FEComércio fez o encontro hoje para apresentar como está o desempenho do Brasil no setor de negócios. O país busca cumprir uma série de metas para avançar no ranking produzido pelo Banco Mundial. As metas anuais foram estabelecidas para colocar o Brasil entre as 50 melhores economias do mundo para fazer negócios. E buscam melhorar o desempenho do país no relatório Doing Business, elaborado pelo Banco Mundial, que avalia 190 economias. Hoje foi realizado aqui, na sede da FEComércio, o evento O Brasil no Doing Business, para apresentar o diagnóstico do recém-lançado relatório com uma avaliação de como está o Brasil em relação aos outros países e as medidas implementadas esse ano que terão impacto positivo em 2021. Atualmente, o Brasil está em 117º lugar no ranking. A avaliação destacou como ponto positivo na economia do Brasil a agilização na abertura de empresas. O uso da tecnologia e a desburocratização contribuíram para essa melhoria. Porém, a dificuldade na licença para a construção e a complexidade no pagamento de impostos ainda geram impactos negativos. A reforma tributária que se discute tanto, ela pretende atacar esses pontos da complexidade da administração dos impostos, sem dúvida. E essa parte de licença para a construção, eu tenho certeza que os municípios e os estados estão atacando aqui no Rio de Janeiro, eu tenho certeza disso. Eles estão sendo bastante focado para tentar simplificar esse caminho. Superando essas dificuldades e continuando na eficiência dos pontos positivos, eu acho que no máximo em 2 anos nós vamos estar num ranking muito melhor. Chegou a hora do futebol. O Vasco entra em campo hoje com torcida reforçada. É que o Botafogo e o Fluminense estão de olho numa vitória do Cruz Maltino.
O Vasco entra em campo daqui a pouco, às 8 horas, para enfrentar o Cruzeiro em São Januário. Os objetivos são diferentes. Enquanto o Cruz Maltino está de olho numa vaga na Sul-Americana, o time mineiro quer fugir do rebaixamento. Vanderlei Luxemburgo não vai contar com Raul, suspenso, e Marcos Júnior, que levou uma pancada na cabeça na última partida. Por outro lado, o atacante Rossi, que estava lesionado, deve voltar ao time. A expectativa é de casa cheia. Todos os ingressos foram vendidos. Torcida é o que não vai faltar dentro e fora de São Januário. Isso porque se o Vasco vencer o Cruzeiro, os rivais Botafogo e Fluminense se livram do risco de rebaixamento. O Fluminense, que ontem foi a Santa Catarina jogar com o já rebaixado Avaí, o tricolor saiu na frente com o gol do garoto Marcos Paulo. Mas no finalzinho de pênalti, João Paulo empatou a partida. O campeão Flamengo venceu o Palmeiras em São Paulo com torcida única por 3-1. Arrascaeta abriu o placar para o rubro-negro. Gabigol marcou 2 vezes e Matheus Fernandes diminuiu para os donos da casa. Apesar de já ter conquistado o título do Brasileirão, o Fla não diminuiu a intensidade nessa reta final. O clube chegou a 87 pontos e é recordista desde que o campeonato tem 20 clubes. Digo-lhes sempre a eles, vamos jogar a Flamengo. Eles já sabem o que é jogar a Flamengo. E portanto também é verdade que temos alguma motivação, ou muita motivação, para bater os recordes que há para bater. O próximo adversário do Mister é o Avaí, quinta-feira no Maracanã. No sábado, o Botafogo perdeu para o Internacional no Engenhão. Paulo Guerreiro marcou o gol da vitória em uma falha do goleiro Gatito Fernandes. Último intervalo chegando e na volta eu te convido para um passeio. A gente vai andar de roda gigante, a maior da América Latina, que vai ser inaugurada na zona portuária. Estamos de volta com o Jornal do Rio e olhem só a novidade. A roda gigante do Rio vai ser inaugurada nessa sexta-feira e a expectativa da Prefeitura e dos comerciantes é que a zona portuária possa, enfim, deslanchar. E aí, vamos dar uma volta? De baixo já dá para ter uma ideia do tamanho da estrutura, que levou 1 ano para ficar pronta. 600 toneladas de aço dão sustentação ao giro suave das cabines panorâmicas. Em 9 minutos se chega ao topo, são 88 metros. A Rio Star não é tão alta quanto a London Eye, tradicional atração turística de Londres, com 135 metros de altura, mas dá uma visão privilegiada dos principais pontos turísticos do Rio. As principais cidades turísticas do mundo têm as suas rodas gigantes e elas são ícones locais. Surgiu essa possibilidade de fazermos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade com vistas simplesmente maravilhosas, para uma roda gigante que o intuito é ter a melhor vista, né? Coube perfeitamente dentro do projeto. A região do Porto ficou esquecida por décadas, até ser revitalizada antes dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. A Praça Mauá ganhou o Museu do Amanhã e o passeio público, que recebeu o nome de Boulevard Olímpico, um imenso mural assinado pelo artista Eduardo Cobra. Mas passada a Olimpíada, parte do legado voltou a sofrer com abandono, apresentando sinais de degradação. Esse empresário viu toda a transformação acontecer. O restaurante dele chegou a vender 200 pratos do tradicional angu por dia. Hoje vende 80 e precisou cortar 1/3 dos funcionários. No início aqui tinham muitas empresas, né? Poucos comércios, mas por incrível que pareça, o movimento era muito maior do que é hoje, né? As coisas funcionavam melhor do que funcionam hoje. A roda gigante entra em operação nessa sexta-feira e a expectativa é que 1 milhão de visitantes por ano venham conhecer esse visual da cidade aqui de cima. É a nova aposta para que a região portuária possa enfim deslanchar. A chegada da roda já demonstra que diversos investidores querem chegar na região como ela chegou. Ela veio para ficar, é novo cartão postal da cidade e vai induzir outros investimentos em toda a região do Porto Maravilha. Esse economista não considera que a roda gigante seja a solução, mas acredita que pode ser o início de uma nova retomada da região portuária. O potencial daquela região é extraordinariamente grande e que essa roda gigante sirva sim para impulsionar, mas não podemos só contar com ela para desenvolver a capacidade turística daquela região, que é a região mais bela da cidade do Rio de Janeiro.
E o que todo mundo espera é que realmente a zona portuária, enfim, vá para frente. O Jornal do Rio fica por aqui, gente. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. E eu tô te esperando, hein? Até lá!